que me impressiona aqui em Massada, sobretudo, é essa decisão humana que aqui foi tomada. Vocês já ouviram bastante sobre Herodes, sobre o palácio, as sofisticações do lugar, o que aqui se tinha de extraordinário, as saunas, todos os aparatos de conforto. Tudo isso vocês já tiveram informação bastante andando por aí. Vocês já tiveram a informação do cerco romano, de como esse cerco foi horroroso, como eles tiveram que sobreviver anos aqui em cima, vendo todos os dias, um dia a menos de existência deles acontecer, até que, enfim, a rampa ficou pronta. E quando a rampa ficou pronta de acesso, porque até então essa fortaleza era inexpugnável, quando a rampa ficou pronta, eles sabiam que o dia seguinte era o dia da morte. Aí surge a necessidade de se tomar uma decisão. E a decisão é a mais dramática de todas as decisões. Uma decisão que, graças a Deus, nenhum de nós aqui jamais teve que tomar. É uma escolha de Sofia coletiva. Vamos viver e ver os nossos filhos sobreviverem, quem sabe, como escravos, ou até como eunucos, ou castrados. Nossas mulheres vão ser estupradas quando esses soldados romanos entrarem aqui. Depois de anos e anos de cerco com as legiões aqui à volta, o general Silva cercando, planejando a entrada, eles não iam chegar aqui e dizer: ô gente, vamos descer. Já tiraram tempo demais da gente, chega, vamos embora. Era muito pior do que os sérvios fizeram com os bósnios. Era muito pior do que a gente pode imaginar. Era estupro de todos os tipos. Estupro de mulheres, estupro de crianças, pedofilia, escravidão, morte dos que resistissem. Muitos não aguentariam e tentariam resistir. De modo que a angústia é indizível. Eu não tenho palavras, nem emoções, nem sentimentos para entender essa agonia, graças a Deus. Eu já sofri algumas agonias horrendas na vida. Algumas que fazem você ter vontade de desistir de viver. Mas nenhuma delas, nem de longe, se compara a uma situação dessa. De eu estar aqui em cima com a minha mulher, meus filhos, nora, genros, netos e os meus amigos. Amigos de fé, amigos de vida, amigos de convívio, amigos de comunhão, amigos de ideal, amigos de sonho de liberdade, sobrevivendo anos, esperando dia após dia o momento em que seria o último, até que chega o último dia, o último momento, a última noite das vidas deles, com toda a consciência possível de que seria assim e que não seria de outro modo. E eles se reuniram. Eu não sei se o texto foi lido. O texto está aí? O texto que eles escreveram, você tem o texto? Não? O texto que foi escrito e que eles deixaram para trás e que o Flávio Joséfos transcreve na íntegra nas antiguidades, é um texto de uma força humana, de uma poesia visceral horrenda, desgraçada, de dor. E o texto conclui-se dizendo que depois de todas as ponderações e todos os arrazoados e todas as variáveis de reflexão e todas as possibilidades de pensamento ético que eles podiam ter desenvolvido, eles chegaram a uma única conclusão. E chegaram pelo voto democrático, sem nenhuma imposição,
sem nenhum decreto, eles resolveram voltar. Se entregar-se-iam vivos às mãos dos romanos, para que daí em diante acontecesse o que quer que viesse a acontecer. E eles sabiam perfeitamente o que haveria de acontecer, porque já vinha acontecendo. Os romanos não eram novidade para eles. Eles já conviviam com os romanos desde o ano 60 antes de Cristo. Portanto, eles já tinham 120, 130 anos de convívio direto com os romanos. E a cruz, por exemplo, que foi usada para matar Jesus, não foi um invento específico, singular, aplicado a Jesus, era algo comum. Há historiadores que nos dizem que houve momentos em Israel, naquele período, quando Jesus estava crescendo como menino e adolescente, houve momentos em que 500 pessoas foram crucificadas de uma vez só e espalhadas em trilhas pelo caminho, da Galiléia para Jerusalém, para que toda pessoa que passasse visse o crucificado. E não era uma morte rápida. Vocês lembram que no Evangelho, uma das estupefações da narrativa é que Jesus tenha morrido tão rápido. Por uma outra razão, eu falarei sobre isso mais adiante em Jerusalém. Morreu rápido, mas era uma morte que podia demorar 24 horas, 48 horas. Tinha gente que suportava até 72 horas pendurada, sufocada, gritando, agonizante naquele madeiro. Eles sabiam que no mínimo a punição era aquela. E quando aquela era a punição, antes de que ela assim se manifestasse, ela vinha caracterizada por todas as formas de abusos e de estupros e de humilhação humana. Os homens eram transformados em objeto indescritivelmente desvalorizados e as mulheres completamente ignominizadas pela ação deles. E os filhos? Eles olharam para o cenário e disseram: isto é o inferno que nos aguarda. E quando você tem uma situação na qual algo na existência é infinitamente pior do que a vida, nesse dia, nessa hora, você quer morrer. Foi o que disse o Søren Kierkegaard, com uma sabedoria extraordinária. Ele disse basicamente que quando a pior coisa que você conhece na existência, na vida, a pior coisa que você encontra é a morte, você quer viver. Quando o pior que você conhece na existência é o morrer. Mas quando na existência a pior coisa que você conhece é a vida, nesse dia você quer morrer. É por isso que eu nunca consegui compreender desde garoto essa importância toda que a religião cristã passou a dar ao suicídio. Porque, sinceramente, eu nunca vi ninguém se suicidar por se suicidar. Eu tenho visto suicídios acontecerem a minha vida toda. Eu já tive gente na minha família que se suicidou. Eu tive um tio cristão, piedoso, homem bom, que eu amava profundamente, que todos os dias me cumprimentava desde que eu nasci, me colocando no colo e pondo na minha mão uma balinha de hortelã. Toda vez que eu chupo hortelã, virou um sacramento. O gostinho de hortelã me lembra o tio Lucilo, o irmão da minha mamãe. Mas ele nasceu com uma carga de sífilis horrível do meu avô, Firmino, pai da minha mãe, que tinha sido um homem devasso numa época em que não tinha penicilina, não tinha bezetacil, não tinha nada disso. Gonorreia
dava e se impregnava sífilis, matava como ebola naqueles dias, e quando pegava era altamente destrutivo. E ele trabalhava na marinha mercante. E vocês imaginam, um marinheiro no século XIX, nos rios da Amazônia, trabalhando naqueles navios movidos a vapor. Não eram nem ainda diesel, nem a nada disso. Era navio de vapor. E ele era um vaposeiro. Era um daqueles indivíduos que trabalham lá embaixo, na sala de máquinas, jogando lenha para fazer a pressão, para mover a roda da embarcação e ir adiante. Uma vida horrenda, miserável também a vida dele. Quando chegavam nos portos, com as caboclas amazônicas ávidas, como são até hoje, e ele era um arigó, ou seja, era um cearense com ascendência portuguesa ou europeia, aquele tipo branco, forte, diferente dos caboclos amazônicos, a mulherada dava em cima do cara. E ele adorava o sexo oposto, de modo que era aquela fila de mulher, e ele foi se tornando um ente totalmente gonorrento, a tal ponto que um dia ele chegou na nossa casa e a minha avó, que era protestante, tinha se convertido, a primeira convertida na família com 15 anos de idade, e que casou com ele menino, como costumava se casar, com 16, 17 anos no máximo, já se estava casada. Ele chegou em casa e a contaminou. Por causa disso, ela não quis nunca mais ter nenhum filho, e disse: olha, eu cuidarei de você até o dia da sua morte, porque eu sou mulher de um homem só. Mas você não me toca nunca mais na vida, nem me imagine como sua mulher. O meu tio recebeu toda essa carga de sífilis dele. Então ele nasceu um homem disforme. A cabeça, a caixa craniana era menor, o ombro dele era estreito, a região dos quadris era larga como de uma mulher. Ele não tinha musculatura masculina na perna. As pernas dele eram músculos do tipo dos músculos de uma mulher, um pouco mais cheinha nas pernas. Não tinha panturrilha. Os braços dele eram mais finos e diminuídos e desproporcionais em relação ao todo. Ele era totalmente imberbe. A voz dele era mais fina. Desde criança ele se sentia complexadíssimo. Aonde quer que ele chegasse, os garotos perguntavam se o negócio dele era dar o bumbum. E ele era absolutamente machista chauvinista. De modo que a raiva que ele guardou dentro dele com o encontro com os homens era uma raiva muito grande. E a sensação de desprezo que ele tinha, nem tanto que as mulheres assim dessem tal desprezo a ele, mas ele se sentia desprezado porque ele se olhava no espelho, se comparava com os outros homens. Estranhamente, ele conseguiu encontrar uma namorada que era uma menina eximiamente bela, bonita, gostosa, jeitosa, toda saborosa e charmosinha, incompatível com ele. Talvez ele tivesse sido mais feliz se ele tivesse encontrado uma mulher mais feia e de um bom caráter. Ele encontrou uma mulher muito bonita que eu via como menino. Eu era sobrinho dela, mas eu dizia: coitado de ti. Porque, como vocês sabem, a minha atividade sexual começou muito cedo na vida, com 5 anos de idade. Então eu fiquei malandro muito cedo. E eu via os meus outros tios, da família do meu pai, que não tinham laços consanguíneos com ele, olharem para ela com cobiça. Porque dentre as mulheres todas da família, ninguém tinha casado com uma menina mais gostosinha do que ela. Não demorou muito, eu com 7 anos de idade comecei a notar que ela estava pulando a cerca.
E ele não percebeu. Quando nós fomos para o Rio de Janeiro, e eu tinha 10 para 11 anos de idade, na época do golpe militar, em 64, foi quando ele começou a notar que ela tinha amantes. Porque ele não dava conta, ela era areia demais para o caminhão atrofiado dele. E ele a si mesmo a manteve, porque ele era alucinado por ela. E eles tiveram um filho, que ele julgava que era dele. Ele não sabia também que ele era infértil, incapaz de procriar. E ela disse que o garoto era dele. Ele não parecia nem um pouco com o meu tio. Mas não fazia mal. Ele o amava tanto e nós amamos tanto o menino, que ele foi absolutamente adotado na nossa casa, não importasse o que se imaginasse sobre a origem do nascimento dele. Ele tinha problemas demais para que se acrescentasse a ele mais esse conflito, mais essa angústia, mais esse problema. E na minha casa, graças a Deus, se há uma coisa que sempre foi valorizada, foi a discrição, o silêncio e a reverência por aquilo que não tem solução. O que eu aprendi desde menino foi que o que não tem remédio, o remediado já está. E se a gente tem que escolher entre o bom e o ótimo, a gente escolhe entre o bom e o ótimo. Mas quando a escolha é entre o horroroso e o péssimo, a gente vê dos males o menor e por ali segue. Eu cresci aprendendo essa filosofia e tratando todo mundo assim, evitando um monte de conversa tola na vida por causa disso. Pois bem, quando ele ficou sabendo das traições dela, ele enlouqueceu. Ele já tinha uma tendência esquizofrênica, já se percebia isso nele desde sempre. Mas com a paranoia da traição, a esquizofrenia se instalou definitivamente nele. E naquele tempo não tinha nem Ampliquitil, que foi a primeira medicina para esquizofrenia que se receitava, não tinha nada. O tratamento era choque. E nós não tínhamos coragem de levá-lo a um hospício para levar choque. Conclusão, ele era família e foi adotado pela família. Meu pai construiu um lugar para ele dentro da nossa casa, para que ele ficasse ali protegido. E o filho, que ele pensava que era dele, também com ele, porque ele era o melhor pai do mundo. E trabalhava, ele era lenotipista, sabem o que é isto? Nas gráficas, antigamente, era aquele indivíduo que botava as letrinhas para compor as frases do jornal. E como ele era meticuloso, ele trabalhava e tinha um português bom, ele trabalhava no lenotipo dos jornais. Trabalhou enquanto pôde, até que se aposentou. Só andava de bicicleta. Por isso ele tinha um coração forte, pedalava a cidade inteira. Quando ele não pôde mais andar de bicicleta, ele passou a andar a pé. E como ele era um homem muito crente, embora paranoico, completamente paranoico, e foi ficando cada vez mais, começou a ouvir vozes de homens que diziam que estavam pegando a mulher dele, aquilo que acontece com esquizofrênicos. Ou vozes de mulheres, dizendo que ele era a coisa mais horrenda do mundo. Aonde ele chegava sempre tinha uma conspiração montada contra ele. Mas ele carregava consigo uma bolsa muito grande, cheia de folhetos da Sociedade Bíblica do Brasil. E de outras sociedades. Eram aqueles folhetos de mau gosto, sabe? Aquele pessoal caindo no inferno assim. Ou então aqueles dois caminhos, sabe aqueles dois caminhos? Eu dizia, tio, não dá isso não, isso é muito mau gosto, tio, não faz isso, não espanta o povo. Não, meu filho, o povo tem que saber que o inferno existe. Mas não faz, tio, mas não adiantava. Eu fui o primeiro a aprender a lidar com ele lá em casa, antes do meu pai, antes da minha mãe, antes de todo mundo, porque Deus me deu a intuição. Eu creio que eu nasci com a capacidade de intuir certas coisas. Eu intuí que todo arrazoado que se pudesse fazer em relação a ele só agravava o estado dele. E que a melhor coisa que se poderia fazer por ele, já que não tinha retorno daquele estado, era consentir, era dar razão. Por exemplo, houve um tempo na vida dele em que ele entendeu que os motoristas de táxi tinham um código de buzinas
e que eles passavam pela esquina da nossa casa e faziam e buzinavam dizendo assim: aí mora o corno. Aí o outro dizia: eu sei, já peguei a mulher dele, é gostosa. Aí tá. Imagina o que é o cara viver com esse negócio assim, ó, pra todo lado. E quando ele cismou que os vizinhos do lado tinham também um código de comunicação através de puns. Puns. Aí ele dizia: o coró faz trrr. Aí a mulher do coró faz tá. Sabe o que trrr significa? A mulher dele tá dando pro fulano. E a outra mulher, a esposa, faz tá, confirmando e gargalhando. Aí ele dizia: Caio Fábio, esse povo não me deixa em paz. Eu digo: tio, é verdade. Esse povo é uma miséria. Agora fala o seguinte: larga pra lá também, ó. Pá, solta, manda ver, responde, tio. Responde. Aí você quer ajuda, eu vou contigo. A gente responde. Pá. Aí ele começava a rir. Eu mudava de assunto. E o assunto se dissolvia. Toda vez que ele vinha com uma conversa dessa, eu entrava na dele, dava toda a razão e o assunto morria em 2 minutos. Até que o pessoal de casa aprendeu a lidar com aquilo. Pararam de tentar provar que não era verdade. Quando eu cheguei aos meus 18 anos e me converti, comecei a ler livros de psicologia, de psiquiatria, que ainda eram livros muito básicos naquele tempo. E aí eu comecei a aprender sobre esquizofrenia, sobre adanacromo, que alguns esquizofrênicos produziam adanacromo por efeito da esquizofrenia psíquica, outros tinham uma esquizofrenia orgânica que gerava uma desordem psíquica. Então foi ficando muito mais claro para mim como lidar com ele e ajudar a família toda a lidar com a situação. Ele não teria se suicidado se não tivesse quebrado o pé aos 78 anos de idade. Porque enquanto ele andava, ele estava em movimento e atividade e se sentindo útil, carregando a bolsa enorme dele de folhetos, que com o passar do tempo foram melhorando. Ele foi trocando pelos da Edições Paulinas, que era um papel couché, só com textos bíblicos e imagens mais bonitinhas. E eu dizia: esse aí é melhor, tio, pode dar para todo mundo esse aí. Mas aqueles perversões não dê não. E ele era louco. Quando eu estava na cidade, onde quer que eu pregasse, ele saía pela cidade inteira convidando todo mundo, dizendo: meu sobrinho vai pregar. E era enlouquecido por mim e eu tinha profunda veneração por ele. Aí o pezinho dele quebrou, ele não pôde mais andar, não pôde mais sair. Ele tinha um coração forte, organicamente falando. Teve que ficar numa cadeira de rodas e a cadeira de rodas o foi deprimindo. Era o ano de 98, veio a história veio o meu divórcio seguido do dossiê Caimã. Eu fui incluído em princípio em lei de segurança nacional pelo governo brasileiro. E o Nilo Batista, meu amigo e advogado, disse: olha, Caio, vai acontecer nada, fica tranquilo, é o primeiro caso de calúnia secreta na história, porque você não falou nada com ninguém, eles te pegaram porque você é o único ser não político dessa história inteira. E é o mais estranho e conveniente. E é o mais atrativo para o circo da mídia por causa de quem você é e de como você viveu. Pela disparidade da sua vida é que essa atratividade, essa estranheza ganhou toda essa publicidade. Aqui você não vai ter um minuto de paz, fica aí na Flórida. Lá na Flórida eu também não tinha. 25 repórteres acampados na porta da minha casa de manhã, de tarde e de noite. Veja, Isto É, tudo que é revista brasileira, revista do exterior, jornal do exterior, Miami Herald, New York Times, um negócio que foi para todo lado, aquela história. Eu era uma pessoa que tinha muita publicidade, independentemente disso, pelas coisas que eu fazia na Europa e nos Estados Unidos, tipo Der Spiegel, aquela revista alemã, vivia fazendo matérias comigo, coisas do gênero. Então,
Aquilo virou um absurdo tão grande que eles queriam saber se eu tinha enlouquecido. Por isso eu não podia sair de casa. Foi justamente no período em que ele entrou em depressão. E a minha mãe disse que acordou um dia às 5h30 da manhã, como ela sempre fazia, foi abrir as portas laterais da casa. E quando abriu uma das portas, o viu enforcado. Até para se enforcar ele teve dificuldade, porque ele estava na cadeira de rodas, não podia nem ficar em pé direito. Ele pegou o lençol dele, enrolou no pescoço, com uma perna ele deu um nó mal dado e se pendurou. Ela disse, ele deve ter feito muita força para morrer, porque não conseguiu cair, não conseguiu ter impacto, não conseguiu nada. Ele foi, de fato ele deu um mata-leão nele mesmo, ele foi cortando o fluxo sanguíneo até que partiu. E a minha mãe ligou e eu senti aquela angústia enorme, não pela alma dele, sinceramente, em nenhum momento. Meu Deus, não é o diabo. Não é o diabo. Em momento algum pela alma dele. Eu sei onde ele está. Eu sei quem ele é, eu sei quem ele foi. Eu sei em quem ele creu. Eu sei como ele amou e sei como ele sofreu. E sei que ele fez o melhor que ele pôde da vida que ele teve. E sei que cada um é julgado pela luz que teve, que recebeu, pelas oportunidades que teve, não pelo que não teve, não pelo que não tinha, não pelo que não podia, não pelo que não suportou. Mas a minha grande angústia foi não poder voltar. Eu queria ter tido o privilégio de beijá-lo e de sepultá-lo. E eu não pude, e fiquei lá. Então eu estou dizendo isso apenas para que a gente não fique filosofando sobre suicídio. Tive amigos com 13 anos que se suicidaram de angústia parecida, de 16, de 18. De vez em quando alguém me escreve, uma mãe desesperada por um filho esquizofrênico que não aguentou a angústia da vida e abraçou a morte. E eu peço sempre a Deus a graça de consolar e de ajudar essas pessoas. Não há da minha parte jamais nenhum estímulo nessa direção. Todo mundo é convidado à vida. E uma vez a Adriana e eu estávamos andando na direção de Niterói, atravessando a ponte, há uns 12 anos atrás, quando ela ouviu uma voz de Deus no coração dela dizendo: todo aquele que ama a morte não tem parte comigo. E eu criei profundamente naquilo, porque é o espírito do Evangelho que assim ensina. Mas o indivíduo que se suicida não ama a morte. O indivíduo que se suicida ama a vida. Para eles, a existência deixou de ser vida. E ele está buscando de duas uma alternativa. Ou a alternativa de que, para além dessa existência que virou morte, ele encontre uma que seja vida. Ou, mesmo que não haja nada do outro lado, o nada é melhor do que aquela existência absolutamente insuportável e inaguentável. Portanto, não está amando a morte, está amando uma alternativa de ser para além da insuportabilidade do agora. É isso que a gente tem aqui em Massada. Nada mais profundo do que a história do tio Lucilo, coletivizada, com o acréscimo de mais de 900 pessoas, fazendo uma contagem regressiva para um dia de miséria. E eles chegaram à conclusão de que a existência do dia seguinte em diante seria o próprio inferno. É uma escolha para fora do inferno. É uma escolha para fora de uma existência sem vida. Na realidade, repetindo Kierkegaard, quando a pior coisa que você conhece na vida é a morte, você quer viver.
Mas quando a pior coisa que você conhece na existência é a vida, neste dia, você quer morrer. E esse é um chão sagrado. Mais do que sagrado, o sagrado o homem faz, o santo é. É um chão santo, no qual eu tiro as sandálias dos meus pés e entro sempre com temor e tremor. A Escritura narra 2 episódios vinculados a suicídio. O de Saul, que praticamente se suicida pelas mãos de terceiros, pede para que se arremetam contra ele, por causa da agonia de cair na mão dos inimigos. Ele sabia perfeitamente o que significaria ele cair nas mãos dos inimigos. E o segundo caso é o de Judas Iscariotes no Novo Testamento. A meu ver, Judas é uma figura muito mais arquetípica no Novo Testamento do que uma figura real. Não que o Judas histórico não tenha sido um ente real. Foi um ente real, como eu e como você. Mas no Novo Testamento ele ocupa um lugar arquetípico, assim como a serpente. Quem é que disse que serpentes são más? Serpentes são como pombos. Por isso é que Jesus salvou a serpente, quando disse: sede simples como os pombos e prudentes como as serpentes. Só Jesus para salvar a serpente da arquetipia satânica que a bichinha carrega. A gente já olha para a serpente, tá amarrada em nome de Jesus, coitada da serpente. Tem muitos bichos, o abutre. Ai de nós sem os abutres. Eles são os lixeiros da terra, são os grandes ecologistas planetários, são os abutres. Tira o abutre do mundo, o que é que sobra? Carniça. Ou os sapos. Ai, que nojo de sapo. Graças a Deus, senão a gente não suportaria os mosquitos. Está tudo equilibrado, tudo lindo, mas entra para a nossa cultura arquetípica, o príncipe e o sapo, aí pronto. A coisa se torna miseravelmente desgraçada para sempre. A mesma coisa aconteceu com Judas, o filho da perdição. Filho da perdição pode estar no céu, minha gente. Ele foi o filho da perdição na história. Na história, ele foi o filho da perdição. Agora, imaginem só, Jesus naquela cruz com 2 malfeitores, um ao lado, o outro do outro. Se a história não tivesse sido narrada, quem poderia imaginar o resultado daquela conversa entre Jesus e um dos malfeitores? Se não tivesse alguém perto, Maria Madalena, João, alguém para ouvir. Se a gente estiver só de longe, acontecendo lá em cima, a gente só percebesse, aí um fala para cá, aí o outro fala de lá, aí um fala para cá, aí o outro fala de lá, e Jesus aqui no meio. Imagina, fosse um teólogo moralista, o que quer dizer? A um disse assim: puxa vida, esse negócio aqui tá ruim demais, dá um jeito da gente escapar. E Jesus disse: tu não. Vai pagar até o fim, rapaz. E o outro disse: me admira de você. Todo mundo diz que você é bom e você está aqui deixando a gente morrer desse jeito. Eu não sei todos os tipos de concepção, de interpretação, menos aquela. Aquela ali é impensável, é louca, é inviável. De que o diálogo foi aquele. Um chega e diz: se tu és o Cristo, Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Aí o outro vira-se e diz: tu nem ao menos temes a Deus. Olha só, o que Pedro discerniu quando disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus disse: bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Aquele homem morrendo ao lado de Jesus teve o mesmo discernimento.
Mais explícito ainda, quando disse acerca daquele que morria no meio, falando para o outro: tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós, Paulo viria dizer. E o homem que não foi instruído aos pés de Gamaliel, que não estudou nada, recebeu a revelação instantaneamente na hora, de que aquela era a sentença de Deus. Entendeu Isaías 53 sem ter lido. Tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça. Cara sem nenhuma autopiedade, sabendo que tinha transgredido leis humanas, sido malfeitor e que estava recebendo o que merecia. E que a sociedade tinha o direito de puni-lo daquela forma. E homem que fosse homem tinha mais que encarar a sua própria punição, dando um atestado de arrependimento e de consciência. Nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem. Mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Olha a loucura, gente, da graça de Deus. E Jesus disse: hoje mesmo, quando o pessoal estiver aqui em Jerusalém, botando as crianças para dormir no fim da tarde, as aves procurando os seus ninhos e lugar de pouso, a vida voltando à sua rotina, tu estarás todavia comigo no paraíso. Nós só sabemos dessa história porque alguém a ouviu e nos contou, porque ela é inconcebível. A mesma coisa com Judas. Quem sabe o que aconteceu com Judas? Ele é uma figura arquetípica, o traidor, fez tudo aquilo que fez. Agora, o que acontece entre um ser humano e o seu Criador, fica só entre o ser humano e o seu Criador. E quem quer que tenha juízo não bota o pé nesse chão. E é onde a religião mais blasfema, mais peca, mais imunda e mais demoníaca é quando ela tenta botar o pé nesse chão. Olha só o Judas. Ele sai, traiu, beijou, entregou, aí de repente se diz, tocado de remorso. Ele não sofreu aquele arrependimento de Pedro, até porque o que ele fez para ele, do ponto de vista da justiça própria dele, não carregava a gravidade do que Pedro tinha feito. Pedro tinha cometido os delitos da verbalização negativa. Ele tinha cometido o delito e a ação concreta de uma entregação palpável. É claro que o peso da alma de Judas era maior do que o peso da alma de Pedro. Só um idiota não consegue perceber a diferença psicológica desses pesos. Ele não conseguiu olhar para si mesmo e se ver pertencendo àquele grupo nunca mais. Ele disse, não, eu nunca mais serei aceito, eu nunca mais serei recebido, eu nunca mais serei acolhido. Ele não conseguia imaginar uma graça maior do que o seu trair. E não é por causa disso que ele foi para o inferno. Porque a maioria de nós não consegue imaginar uma graça maior do que o nosso pecar. E nós não somos salvos porque a gente consegue imaginar o tamanho da graça de Deus. É porque ela é inimaginável e unilateral e que nos alcança todo dia que nós estamos incluídos nesta paz. E o que ele fez? Pequei traindo sangue inocente. É uma confissão, é um salmo. Pequei traindo sangue inocente. Procurou aqueles que tinham dado a ele o dinheiro e disse, pegue o vosso dinheiro, eu não quero mais. Minha mão está queimando, minha alma está em chamas, eu não quero isso, eu não vou aguentar existir. E eles disseram, o dinheiro é teu, faz o que tu quiseres.
E olha só o que o cara faz. Ele joga o dinheiro para dentro do templo. A revolta dele com aquele aparato de morte, de religião, de conspiração é tão grande que ele pega o dinheiro e joga para dentro, para o covil de salteadores, arremessa as moedas de prata. E enforcou-se em Alcedama, nós vamos passar por lá, está na beirada do Monte de Sião. E a corda quebrou. A gente fica sabendo disso, foi Judas e enforcou-se. Mas é em Atos que a gente fica sabendo que a corda partiu. Porque diz que derramaram-se-lhe as entranhas. Quando você chegar em Alcedama, você vai ver como é um abismo cheio de pedras. Provavelmente ele se enforcou, a corda partiu, ele caiu e as pedras foram cortando do ventre dele, de modo que lá embaixo ele apareceu morto com todas as suas vísceras para fora, o que para mim é de um significado sacrificial extraordinário. Porque as oferendas dos judeus nos altares, todas elas tinham as vísceras abertas e expostas. Eu olho para Judas em duas perspectivas. Na perspectiva histórica, ele é o filho arquetípico da perdição. Na perspectiva escatológica, eu cruzo as minhas mãos, baixo a minha cabeça com reverência, com temor e tremor, e não me surpreenderei de modo algum se ele estiver aonde a religião não admite que ele possa estar. Então aqui, em Massada, o que a gente tem não é um grupo de covardes, o que a gente tem são pessoas que preferiram, como famílias, abraçar a morte do que abraçarem os demônios humanos, com todas as suas mazelas e misérias que os romanos representavam. Ninguém aqui precisa concordar comigo, como também os que estão e me verão aos milhões pela televisão não têm que concordar comigo. Eu não sou dono de nenhuma verdade, mas todas as coisas que eu digo, creiam, eu digo com toda sinceridade, com toda disposição de responder na presença de Deus, por cada convicção que eu carrego no meu peito. E essa é uma das que eu carrego com paz. Aí tem gente que me escreve dizendo: Caio, eu não aguento mais, posso me suicidar? Sabiam? Quase todo dia alguém me escreve: Caio, eu não aguento mais, posso me suicidar? Eu digo: não, meu irmão, pode não. Me dá o teu endereço que eu vou aí e te encho de cacete. Não pode se suicidar. Agora, se a mãe dele me escrever, dizer ele não aguentou e se matou, eu consolo a mãe dele. Digo: a senhora não entra em desespero. Porque o segundo Adão é maior do que o primeiro. E porque a cruz é maior do que qualquer forca. Se houver uma forca maior do que a cruz, Jesus não venceu. Senhor Jesus, por favor, permite que essa estada aqui tenha dilatado a compreensão do Teu amor, da Tua graça em nós, não para que nós nos entreguemos ao espírito da morte, porque aquele que ama a morte não tem parte contigo. Dá-nos, ao contrário, vontade de viver, coragem de ser e um coração cheio de compaixão, para compreender, para ser misericordioso, para ser generoso, para ser quebrantado, para ser silencioso e para andar com temor e tremor no chão do mistério, que só cabe entre ti e a consciência de um ser humano. É o que eu te peço, em teu nome, Jesus. Amém.